13 mil metros de extensão, 75 metros de altura e com um vão livre de 300 metros. Hoje vamos falar de uma das maiores pontes do mundo, a Ponte Rio-Niterói. Mas antes, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Antes de 1974, a ligação entre as cidades do Rio de Janeiro e Niterói era algo muito complicado. Divididas pela Baía de Guanabara, essa travessia podia ser feita através de balsas superlotadas ou por uma estrada com mais de 110 km de extensão. Em ambos os casos, o tempo de viagem ou espera era muito longo. A ideia da construção de uma ligação entre as duas cidades nasceu ainda em 1875, quando Dom Pedro II chegou a contratar um engenheiro inglês para estudar o projeto de um túnel na Baía de Guanabara. Porém, pelas limitações tecnológicas da época, o projeto era considerado muito ambicioso e inviável. Foi só em 1963, com a criação de um grupo técnico de trabalho, que a ideia começou a tomar corpo. A retomada dessa ambiciosa ideia de ligar as duas cidades foi feita pelo então ministro dos Transportes do governo Costa e Silva, Mário Andreasa. O projeto da ponte foi dividido em um consórcio entre duas empresas, a Noronha Engenharia, com sede no Rio de Janeiro, que foi a responsável pelo desenvolvimento dos acessos à ponte nas duas cidades, e a empresa norte-americana Howard Needles, que ficou responsável pelo projeto do corpo da ponte. A estrutura era constituída majoritariamente por concreto protendido, formada por aduelas ligadas através de cabos de aço e resina epóxi. Um dos maiores desafios para o projeto foram as exigências das autoridades portuárias e aeronáuticas, que solicitaram que o vão central deveria ter no mínimo 300 metros de largura e 60 metros de altura para a passagem dos navios, e uma altura máxima de 75 metros para não influenciar no tráfego aéreo da região. Isso deixava uma janela de 15 metros para que pudessem trabalhar todas as rampas e espessura estrutural da ponte, o que seria praticamente impossível utilizando o concreto. Para conseguir solucionar esse problema, para os vãos centrais foram produzidas enormes estruturas de aço, fabricadas na Inglaterra e trazidas de navio em módulos que foram instaladas diretamente sobre os pilares da ponte, que já haviam sido preparados para a ligação entre o concreto e o aço através de longarinas e aduelas especiais. A estrutura da ponte foi projetada para que se possa atravessá-la de ponta a ponta internamente, facilitando a manutenção e possibilitando atualizações importantes na tecnologia empregada na estrutura. As fundações dos trechos sobre o mar foram executadas com ilhas flutuantes com usinas de concreto integradas, que faziam a perfuração das estacas utilizando o sistema de camisas metálicas para fazer a contenção da água externa, utilizando uma concretagem de baixo para cima, de tal forma que o concreto, por conta da sua alta densidade, pudesse expulsar a água e não prejudicasse a resistência final da estaca. Essas estacas então foram encabeçadas por enormes blocos de concreto que tinham a função de distribuir a carga dos pilares para as dezenas de estacas de fundação.
Em 4 de março de 1974, a ponte foi oficialmente inaugurada e liberada ao público. Ainda nas primeiras 24 horas, mais de 20 mil veículos atravessaram a ponte. Porém, em dias de vento, a oscilação da ponte assustava qualquer pessoa, tendo uma variação de mais de 60 centímetros para cima e para baixo. Por muitas vezes teve de ser interditada, pois o risco de acidente era muito alto. Foi então que em 2004, um sistema desenvolvido na UFRJ, chamado de atenuadores dinâmicos sincronizados, ou ADS, foi instalado no interior da ponte, o que diminuiu em 80% essa oscilação. Esse sistema consiste em uma estrutura de molas e contrapesos que fazem a absorção das movimentações da ponte, fazendo a anulação da frequência de movimentação. Ou seja, com o efeito retardado das molas, quando a ponte oscila para baixo, os contrapesos oscilam para cima, e vice-versa, inibindo essa movimentação. Muitos se perguntam por que a ponte não foi executada em uma linha reta ao invés de uma curva. Existem duas razões para isso. A primeira delas é para facilitar a execução dos acessos nas duas cidades. A segunda e principal razão é que o traçado da ponte seguiu os pontos de menor profundidade da baía, evitando profundas estruturas de fundação. A ponte Rio-Niterói já foi considerada a segunda maior ponte do mundo, perdendo apenas para a ponte do lago Pontchartrain, nos Estados Unidos. Porém, perdeu esse posto com a construção da ponte Penang, na Malásia. A Rio-Niterói hoje ocupa a 11ª posição nesse ranking. Foram mais de 550 mil metros cúbicos de concreto, 30 mil toneladas de aço, 234 toneladas de resina epóxi, 32 mil metros cúbicos de concreto asfáltico. Se os sacos de cimento utilizados na Rio-Niterói fossem empilhados, teriam uma altura de mais de 1.500 vezes o Pão de Açúcar. Enfim, essa, sem dúvidas, é uma das maiores e mais belas obras de engenharia do planeta, fazendo jus à sua presença na nossa série História das Estruturas. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Deixe a sua opinião aí nos comentários sobre essa obra e qual outra grande obra gostaria de ver aqui no canal. Agradeço a sua audiência até aqui e te aguardo no próximo vídeo.